Você sabe o que é a L-carnitina? Quais são as suas... Acessa nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo. Se inscreve no nosso canal. Ah, não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o Henry Okigami. Ele é farmacêutico, consultor na área. Henry, que prazer poder conversar com você novamente. Por isso que o pessoal usa uma dose muito elevada. Mas tem um atleta um pouquinho mais de glicose também, exatamente para renovação das células, né? Mas é certo se você tiver uma limitação do produto. A carnitina você faz a partir da C e de vitamina B6 adicionalmente. Existe um custo metabólico alto para você fazer a carnitina. Seu coração precisa dela e é muito importante ele ter a quantidade de carnitina que ele precisa ter. Quando faltar a carnitina no seu corpo e você tiver ácido lático, então nesse paciente o ácido lático vai subir um pouquinho. Como ele não é treinado especificamente, o ácido lático aumentado pode gerar inflamação e pode gerar alguma complicação metabólica. Então, para atletas puros que usam o ácido graxo como foi de, né, tipo assim, maratona, o uso da carnitina e do ácido acelerar, porque o ácido graxo fornece, do ponto de vista líquido, mais ATP por grama. Mas só que do ponto de vista quantidade bruta de ATP, a glicose fornece uma quantidade maior, né? Então, por segundo, a glicose ela rende mais ATP do que a nossa famosa ácido graxo. Aí, nesse caso, numa distância prolongada, eu recomendaria a carnitina para o indivíduo utilizar. Por quê? Você tem que pensar assim, se ele começar a usar a glicose antes do tempo, o glicogênio dele pode cair. Quando ele começar a usar o glicogênio que está fora da célula, tudo bem para o metabolismo aeróbio, ele vai render um ATP a menos, porque ele tem que fosforilar a glicose via hexoquinase para começar a usar a glicose na célula muscular. Tranquilo. Só que se ele precisar fazer aquele famoso sprint final, aí ele vai se enrolar. Porque aí, mais prolongadas, né? A carnitina é fundamental para você poder usar o ácido graxo para você fazer energia. É lógico que você tem que dosar a sua velocidade, tem que ser tudo bem planejado e racional, né? Mas nesses atletas eu usaria a carnitina. Outro ponto importante da carnitina é que ela é diminui dor, né? Osteoartrite, né? E por isso também que ele funciona para a neuropatia dada, né? Evidentemente, pelo diabetes. E por si só, a carnitina tem atividade deles. Não tem nada que é inútil na nossa vida. Tudo é útil, nem que seja para você aprender. Então, a carnitina, ela tem muita utilização, mas eu vejo mais utilização fora do contexto da atividade física, porque dentro da atividade física, é isso que eu te falei. Mas a carnitina, a nossa flora bacteriana pode converter a carnitina a trimetilamina. A trimetilamina é oxidada no seu fígado e vira a trimetilamina N-óxido, que tem sido considerado hoje um risco de doenças cardiovasculares. Então, a carnitina, dose menor, várias vezes ao dia, seria mais interessante. Fantástico. Eu tomo carnitina todo dia. Olha, você inclusive até adiantou a minha próxima pergunta, que era como fazer essa distribuição ao longo do dia. Se tinha um melhor horário, né? Inclusive essa semana eu peguei e fiz uma coisa interessante, né? Como eu tenho um equipamento de nanotecnologia, eu peguei a carnitina, inclusive foi a Performance que mandou para mim uma carnitina, aquele frascão, né? Azul, né? Aí eu falei, ela me mandou também a derribose, a Patrícia, que é do marketing aí, né? Aí eu peguei e comprei uma coenzima Q10 e um aspartato de magnésio, né? Aí o que eu fiz? Eu passei na minha máquina de nano e fiz um produto. Ficou muito bonito, ficou bem amarelinho, à base de carnitina, derribose, coenzima Q10 e magnésio. Eu vou mandar para minha mãe, que está com insuficiência cardíaca, eu vou mandar para ela utilizar para aumentar a bioenergética cardíaca dela. Ah, sensacional. Henry, então, quando a gente pensa de novo na carnitina, assim, ok, tem essa função no esporte, mas tem uma função também muito importante fora do esporte. E nesse caso, a pessoa não precisa fazer exercício para ter os benefícios, né?
Você está falando do benefício de carnitina indoor, aquilo e tudo mais? Isso. Não, não precisa não. O efeito direto da carnitina. A carnitina, inclusive agora saiu uma revisão de carnitina em depressão. Olha. Ajuda a melhorar, não melhora sozinha, ajuda a melhorar a depressão, porque tem um componente da depressão deles que é o glutamato. Porque sempre se falou que as monoaminas seriam o comprometimento básico da depressão, mas não é. Você tem uma diminuição da neurotrofina, você tem a neuroinflamação e você tem o glutamato, que tem uma neurotransmissão muito aumentada na depressão, né? A carnitina modula essa neurotransmissão excitatória glutamatérgica. Então, ele tem funcionado para dor, para depressão. Daqui a alguns dias você verá estudos de ansiedade, você verá muita coisa da carnitina ainda aparecendo por aí. Nossa, muita coisa excelente. Mesmo. Excelente. E pode ser feito o uso contínuo? Deve ser feito o uso contínuo? Pode ser feito uso contínuo, sim. Né? Na verdade, para dor, essas coisas, você pode fazer uso contínuo. Você não, quando você utilizar a carnitina para efeito exercício, você usar em dose alta, tenta tomar com uma suplementação de polifenóis, que os estudos mostram que diminui a formação de trimetilamina. Outros estudos mostram também que o alho diminui a formação dessa trimetilamina. Então, é bom você prevenir. Mas quando você já faz uma atividade física do perfil de usuário de carnitina, você já tem a proteção cardiovascular. Porque é o atleta aeróbio que faz uma atividade muito grande, ele com certeza tem mais mitocôndria, tem mais perfusão sanguínea, por isso que eu não me preocupo muito para esse tipo de atleta, eu me preocupo para quem está usando de forma errada, né? Mas o atleta aeróbio, que corre aquelas distâncias mais, o fundista, ele tem aquela proteção cardiovascular inerente à atividade física, então esse ponto o pessoal não vê muito, né? Ele toma carnitina que pode, não estou dizendo que pode aumentar o risco, mas ele tem atividade física e com certeza vai diminuir o risco do paciente, né? Fantástico. E para esses casos, então, qual que é a dosagem? Do que caso? De esporte. Varia de 1 a 2 gramas dos trabalhos, tá? Depende do tamanho, né? Eu lembro que eu lembro de você ser pequenininha, então você 1 grama seria suficiente. Agora pega um atleta maiorzão, né? 2 gramas, vai depender exatamente do tamanho, né? Então, assim, o ideal é que ele consulte, né, um profissional, um nutricionista, né, deles, como você, por exemplo, para poder indicar, porque senão ele pega aí, é igual o marombeiro, né? Ele vai na academia, o cara começa a ver aquele cara grandão, né? Eu como não sei quantos ovos por dia, só a clara. Eu tomo não sei quantas gramas de whey. Um dia eu conheci um atleta, ele me falava que tomava 90 gramas de BCA por dia. Eu fiquei assim, eu realmente, eu confesso para você que eu não sabia o que responder para ele. Eu perdi meu chão. Mas aí você vai na academia, vê aquele atleta monstro, grandão, e depois você vai usar a mesma dose dele. Tá errado. Você tem que começar com a sua e ir subindo devagarzinho, né? Por isso que não pode. O profissional tem que ser acompanhado, né? O cara tem que ser acompanhado por um profissional, né? Então tem que ir no nutricionista, tem que se consultar antes de fazer uso. Perfeito. E essas palavras eu sempre faço questão de reforçar mesmo. Procurem um profissional, porque a gente vai individualizar essa prescrição. E como agora teve assim bastante informação, vamos só então organizar para o pessoal. Então, a gente tem várias funções da carnitina. Dentro do esporte, para atletas de endurance, a dosagem é um pouco maior, fracionada ao longo do dia várias vezes. Fora do esporte, a gente tem, por exemplo, para dor, a gente tem algumas evidências agora com depressão, mas nesse contexto de dor que já está bem fundamentado, uma dosagem um pouco menor, também fracionada ao longo do dia, pode fazer uso contínuo e não depende do esporte. Exato, eu uso 250 miligramas 2 vezes por dia, né? Eu uso para o meu coração. Na verdade, não que eu esteja com problema cardíaco, mas eu uso sim só para... É que eu digo assim, às vezes é melhor você usar do que você ter problema, porque ele é antioxidante também, né? Uhum. E ele também trabalha na dor, né? Então, assim, é um produto bastante útil, o pessoal usa mal usado. E esquecendo da neuropatia diabética, 500 miligramas a 1 grama por dia costuma ajudar muito a neuropatia diabética, que tem uma prevalência muito grande entre os pacientes diabéticos, né? Nossa, fantástico. E hoje em dia, a diabetes está com uma... Assim, são tantas pessoas, né? É tão frequente a gente encontrar diabético no consultório hoje, que realmente a neuropatia diabética tem um impacto super importante nas pessoas hoje. E tem alguma contraindicação?
Bom, tem a questão do seu intestino, né? A trimetilamina, que seria a principal contraindicação. É lógico que, do ponto de vista nas doses fisiológicas normais, a única contraindicação seria essa. Então, o paciente que já tem uma placa, o paciente que já tem uma espessura da íntima média da carótida, que ele faz por ecodoppler, eu não recomendaria. Tirando isso, começa com a dose menor e vai subindo, porque quando você começa com a dose mais alta, já pode dar diarreia, a pessoa fica meio que ressabiado com o produto, né? Então é bom você começar com a dose menor e ir subindo, que seria bastante interessante. Tirando essas contraindicações, eu não vejo outras, não. Fantástico. Então, mais uma vez, muito obrigada. Continua aqui que já voltamos com as perguntinhas que o pessoal nos mandou. Oi gente, estamos de volta agora com a Nutri Responde e Henry, dessa vez a gente recebeu muitas perguntas, né? Na verdade, assim, se falava muito antigamente dos efeitos da carnitina no emagrecimento. A gente sabe que não é bem por aí, mas isso não faz com que as pessoas deixem de perguntar a respeito disso. Então vamos esclarecer para o pessoal, né? Existem evidências do uso da suplementação de L-carnitina no emagrecimento? Olha, eu andei lendo muito sobre isso, principalmente do ponto de vista apoio à termogênese. O que eu vejo? Quando você faz uma dieta, né, você restringe a ingestão de carboidratos, você começa uma atividade física, a carnitina é fundamental na termogênese por um motivo apenas, porque para a mitocôndria funcionar, para queimar a gordura, falando de forma grosseira, né, a beta-oxidação, você precisa da carnitina. Os estudos são bem claros quanto a isso. Então, se você vai fazer um processo de termogênese, induzindo o efeito Browne, aquelas coisas todas, a carnitina é fundamental. Mas a carnitina para perda de peso, os resultados existem, mas são muito pequenos, são muito baixos. Estatisticamente, a dose é muito elevada, com um efeito muito pequeno, não vale a pena. Não vale a pena o custo-benefício e o risco que o paciente corre. É melhor ele fazer uma dieta. Agora, ele pode usar a carnitina para perda de peso, mas naquele contexto, ele começa a virar atleta, né? Vai correr, sei lá, 5 quilômetros, 10 quilômetros, aí ele vai usar a carnitina nesse contexto, que não deixa de ser contexto de perda de peso, mas usar a carnitina somente para perder peso e não fazer nada, isso não existe, tá? Até que trabalho, você vai ver uma perda leve de peso, é melhor que o placebo, tudo mais, tal, existe esse dado. Mas o risco, o custo não vale a pena. E a obesidade, que é entre nós, né, deles, você tem que mudar o estilo de vida. Se você não mudar o estilo de vida, não adianta, é besteira. Você tem que ir no nutricionista, você tem que ir numa academia, contratar um profissional de educação física, você tem que fazer uma dieta. No início até, você pode usar aquela bengalinha farmacológica, como o pessoal fala, para perder peso mais rápido e tudo mais, mas você vai ter que mudar a sua vida, não tem saída. E à medida que você vai ficando mais velho, a tendência é você ficar mais gordinho mesmo. Também você vai ter que mudar seu estilo de vida. Sem mudar o estilo de vida, não existe perda de peso. Não que seja confiável, que traga benefício definitivo. Não existe mesmo. Música para os meus ouvidos. Muito obrigada por essas palavras. Gente, escutem essas palavras e fica aqui o convite para vocês voltarem e assistirem vários dos outros programas em que a gente fala desse assunto de emagrecimento, tanto do ponto de vista nutricional, como de exercício, como de suplementação. Então tem várias dicas ali
em outros programas para vocês acompanharem. E aproveitem para fazer uso de todas estas novidades que o Henry trouxe, que são fantásticas. Henry, mais uma vez, muito obrigada. É uma honra falar com você. Obrigado, Elis. É uma honra falar com você também. Obrigado pelo convite. Tá? E agradeço o pessoal que está assistindo aí. Beijão para todo mundo. Beijão, pessoal. Curtam, compartilhem. Com beijos da Nutri, a gente se vê.